Você sabia que o lugar mais seco do mundo não é um deserto de areia, mas um continente coberto de gelo? Prepare-se para descobrir os mistérios da Antártica, o território mais inóspito e fascinante do planeta. Um deserto branco onde quase não chove, mas que guarda quase 70% da água doce da Terra. Lagos escondidos sob o gelo, micro-organismos ancestrais e segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre a vida, aqui e em outros planetas. Neste vídeo, mergulhe com a gente em uma jornada intensa, misteriosa e reveladora pelo coração gelado da Terra. Entenda por que a Antártica é tão importante para o futuro da humanidade e por que seu silêncio esconde os alertas mais urgentes sobre o clima, o planeta e o nosso papel nele. O deserto mais frio, mais seco e mais crucial do mundo está chamando. Você está pronto para ouvir o que ele tem a dizer? O que vem à sua mente quando ouve a palavra deserto? Provavelmente, uma imensidão de areia dourada, sol escaldante e calor sufocante, certo? Mas e se eu te dissesse que, deserto mais seco do mundo não é feito de areia, mas de gelo? Sim, estamos falando da Antártica, o continente gelado no extremo sul do planeta que guarda um segredo surpreendente. Ele é, na verdade, um imenso deserto polar. A Antártica recebe, em média, menos de 50 milímetros de precipitação por ano em algumas de suas regiões, o que é menos que o Saara. A diferença é que, por estar congelada, a umidade não evapora ou escorre como em outros lugares. Ela simplesmente se acumula como gelo, permanecendo ali por milhares de anos. Isso faz com que, apesar de parecer uma terra coberta de neve constante, a Antártica seja incrivelmente árida. Em partes do continente, especialmente nos chamados Vales Secos de McMurdo, não chove ou neva há cerca de 2 milhões de anos. Isso desafia completamente a nossa ideia tradicional do que é um deserto, porque, no fundo, um deserto não é definido pelo calor, mas sim pela falta de precipitação. E nesse quesito, a Antártica é imbatível. É como se fosse o paradoxo perfeito da natureza. Um mar branco de gelo, mas com uma sede eterna. A vida ali também é um desafio. Mesmo os micro-organismos, que sobrevivem nas mais extremas condições da Terra, lutam para se manter em atividade naquele ambiente hostil. Isso faz da Antártica não apenas o deserto mais seco, mas também um dos lugares mais inóspitos do planeta. Curiosamente, é exatamente por isso que cientistas se interessam tanto por lá. Estudar a Antártica é quase como estudar outros planetas. Sua aridez, isolamento e condições extremas tornam o local um campo de testes ideal para pesquisas que envolvem astrobiologia, exploração de Marte e até formas primitivas de vida extraterrestre. Então, da próxima vez que pensar em deserto, lembre-se, o verdadeiro campeão da secura não está no calor abrasador do Saara, mas sim no silêncio congelado da Antártica, onde o frio é intenso, a paisagem é branca e a seca é eterna. E quanto mais se estuda a Antártica, mais ela revela seus enigmas. Sob suas espessas camadas de gelo, que podem atingir mais de 4.000 metros de profundidade, existem lagos subterrâneos secretos, completamente isolados do mundo exterior por milhões de anos. Um dos mais conhecidos é o Lago Vostok, coberto por uma crosta de gelo de 4 quilômetros de espessura. Os cientistas acreditam que dentro dele possa haver formas de vida únicas, adaptadas à escuridão absoluta e à total ausência de luz solar. Se isso for confirmado, poderíamos estar diante de um dos maiores achados biológicos da história moderna. Vida onde, teoricamente, não deveria existir. Essas descobertas não apenas desafiam a biologia, mas também alimentam a imaginação de teóricos e exploradores. Há quem diga que a Antártica esconde ruínas de civilizações antigas soterradas pelo gelo. Outros sugerem que, em tempos remotos, o continente já foi verde e exuberante,
coberto por florestas tropicais. E essa teoria não é tão absurda quanto parece. Estudos com fósseis revelaram que, há cerca de 100 milhões de anos, a Antártica possuía um clima quente, habitado por dinossauros e vegetação densa. Com o tempo, os continentes se moveram, o clima mudou e o gelo tomou conta, transformando tudo em uma cápsula congelada do passado. E não para por aí. A Antártica também tem um papel vital no equilíbrio do planeta. Suas geleiras guardam cerca de 70% da água doce da Terra. Se esse gelo todo derretesse, o que, com o aquecimento global, já não é mais uma hipótese tão distante, o nível do mar subiria drasticamente, alterando o mapa do mundo como conhecemos. Cidades costeiras desapareceriam, ilhas seriam engolidas e milhões de pessoas seriam forçadas a deixar seus lares. Por isso, entender o que acontece nesse continente aparentemente intocado é também proteger o nosso futuro. Mas talvez o que mais fascina na Antártica seja o seu silêncio. Não existe outro lugar no mundo tão vasto, tão gelado e tão vazio. É um espaço onde o tempo parece parar, onde não há ruído, nem trânsito, nem vozes. Só o som do vento cortante e o estalo distante do gelo se movendo. É como se o planeta, por alguns instantes, sussurrasse ao ouvido de quem ousa explorá-lo. E nesse sussurro gelado, ele revela uma verdade desconcertante. A Antártica não é apenas o deserto mais seco do mundo. Ela é um mistério vivo, congelado no tempo, esperando para ser decifrado. Ela é um espelho frio da nossa ignorância e da nossa curiosidade. Um território onde a natureza reina absoluta e onde cada descoberta pode mudar para sempre o que sabemos sobre a vida, o planeta e até sobre nós mesmos. Porque, no fundo, compreender a Antártica é começar a entender o quão pouco ainda sabemos sobre a Terra que chamamos de lar. E talvez seja esse o maior encanto da Antártica. O fato de ela permanecer mesmo em tempos de satélites, inteligência artificial e viagens espaciais, um território ainda envolto em segredo. Ela é o último refúgio do desconhecido em um mundo que parece já ter sido mapeado em cada centímetro. Mesmo com toda a tecnologia moderna, apenas uma fração mínima do continente foi explorada a fundo. Abaixo de suas geleiras, podem existir montanhas que nunca foram vistas, cavernas que guardam atmosferas próprias e organismos que nem sequer imaginamos. É como se ela fosse o porão oculto do planeta Terra. Um espaço que insiste em manter suas portas fechadas e é também um lugar de paradoxos. Um continente que pertence a todos, mas não é de ninguém. Regido por um tratado internacional, a Antártica é protegida de guerras, mineração e ocupações permanentes. Lá, nenhuma bandeira trêmula sozinha, nenhum país reivindica soberania absoluta. Em meio a um mundo dividido por fronteiras e disputas, a Antártica se mantém como um símbolo raro de cooperação científica e paz internacional. É o único lugar no planeta onde cientistas de todas as nações trabalham lado a lado em busca de respostas que pertencem à humanidade inteira. Mas, ao mesmo tempo, esse equilíbrio é frágil. O aquecimento global já começa a desenhar rachaduras nesse paraíso gelado. Gelo milenar está derretendo, ecossistemas estão mudando e espécies que sempre viveram em equilíbrio estão agora sob ameaça. A vida marinha, os pinguins imperadores, as focas, as baleias que circulam suas águas, todas sentem os efeitos silenciosos das ações humanas, mesmo a milhares de quilômetros da civilização. É como se a Antártica fosse um termômetro planetário, e os sinais que ela envia estão ficando cada vez mais alarmantes. Enquanto isso, na solidão branca dos vales secos, nas profundezas dos lagos escondidos sob o gelo, e no ar rarefeito que sopra sobre suas montanhas congeladas, a Antártica continua observando. Silenciosa, imponente, inabalável. Ela é o lembrete constante de que ainda há lugares no mundo que não se dobraram à pressa do tempo, à ambição humana ou à lógica do consumo.
E talvez seja por isso que tantos olhares continuam voltados para lá. Não apenas para entendê-la, mas para entender o que ainda resta de puro e intocado em nós mesmos. A Antártica é mais que um deserto. Ela é um portal para a origem da Terra, uma janela para o futuro e um espelho gélido daquilo que esquecemos em meio à correria moderna, que o mundo ainda guarda mistérios profundos, e que o silêncio também fala, e fala alto, e nesse silêncio branco, quase sagrado, onde o vento corta como navalha e o tempo se arrasta em passos lentos, a Antártica se impõe como um lembrete poético e cruel de nossa pequenez. Ali, não há espaço para distrações humanas. Não há sinais de Wi-Fi, não há comércio, não há rotina urbana, só a vastidão branca, o céu limpo como se fosse virgem e uma presença quase espiritual que paira no ar. Estar ali é como ouvir o coração do planeta batendo lentamente, debaixo de milhões de toneladas de gelo, em um ritmo ancestral que não se importa com a pressa do mundo moderno. E é curioso como esse lugar inóspito consegue nos aproximar da essência da vida. Cientistas que passam temporadas nas estações de pesquisa falam sobre uma espécie de redenção silenciosa. Muitos relatam uma mudança na percepção do tempo, uma reconexão com a simplicidade, um despertar da consciência. É como se o isolamento, o frio absoluto e a ausência de ruídos criassem o cenário ideal para uma viagem interna, profunda. A Antártica, nesse sentido, não é apenas um ponto no mapa. É uma experiência transformadora. Um tipo de deserto que esvazia o externo para preencher o interior. E talvez seja isso que mais assusta. Saber que, enquanto lá o gelo preserva tudo em suspensão, aqui fora o mundo derrete rápido demais. A Antártica não grita, não protesta, não suplica. Ela apenas muda lentamente, como sempre fez. Mas agora suas mudanças trazem consequências irreversíveis. A quebra de blocos gigantescos de gelo, os mapas que precisam ser redesenhados, as espécies migrando antes da hora. Cada alteração ali é como uma carta deixada em nossa porta, escrita em gelo, avisando que o tempo está acabando. E o mais irônico é que, mesmo sendo um dos ambientes mais extremos do mundo, a Antártica é também um dos mais frágeis. O equilíbrio climático que ali se mantém é tão delicado que qualquer mudança mínima na temperatura global pode causar um efeito dominó. Um iceberg que se solta pode mudar a corrente marítima. Uma camada de gelo que derrete pode elevar o nível dos oceanos em vários continentes. É como se o destino de bilhões de pessoas dependesse de algo que elas jamais verão com os próprios olhos. E por isso, proteger a Antártica não é apenas proteger um pedaço de terra gelada, é proteger um testemunho vivo do passado, um alarme silencioso do presente e uma moe esperança para o futuro. É proteger um santuário natural onde a terra ainda respira com pulmões gelados e onde o tempo caminha no ritmo da eternidade. É assumir a responsabilidade de ser parte do planeta e não apenas seu hóspede passageiro. Porque, no fim das contas, a Antártica não precisa de nós. Somos nós que precisamos dela. Precisamos de sua água presa no gelo, de seus segredos enterrados sob milênios de solidão, de sua capacidade de manter o clima terrestre sob controle. Precisamos do seu silêncio para lembrar que há beleza na pausa, que há poder na quietude e que nem tudo o que é essencial se revela com barulho. A Antártica, fria e distante, talvez seja o lugar mais vivo que ainda nos resta. E nesse lugar onde a vida parece impossível, a existência se manifesta em formas surpreendentes. Micro-organismos sobrevivem em lagos subglaciais a temperaturas abaixo de zero, sem luz, sem oxigênio, apenas com os nutrientes mínimos que o gelo lhes oferece. Eles são como mensageiros ancestrais da resiliência, provando que a vida encontra caminhos onde a lógica acredita que ela não poderia brotar. Esses seres invisíveis, escondidos sob quilômetros de gelo, podem conter respostas sobre a origem da vida na Terra, e talvez até indícios
de como ela poderia existir em mundos distantes como Europa, a Lua de Júpiter ou Encélado em Saturno. A Antártica é, portanto, muito mais do que um território geográfico. Ela é um arquivo vivo da história do planeta, onde cada camada de gelo funciona como uma página congelada escrita pelo tempo. Os cientistas perfuram essas camadas para estudar bolhas de ar aprisionadas há centenas de milhares de anos. E nelas encontram a composição da atmosfera da Terra no passado distante. Assim, a Antártica se transforma em um livro climático, narrando os ciclos, as eras glaciais, os padrões de aquecimento e os ecos de épocas em que o ser humano sequer existia. Mas enquanto desvendamos o passado, o presente também pulsa ali com força. Em meio às paisagens geladas, pinguins imperadores marcham em silêncio pelas extensões brancas, desafiando o frio com uma disciplina que emociona. Baleias mergulham em águas geladas, dançando com elegância sob icebergs à deriva. Focas descansam sobre placas de gelo como se fizessem parte da paisagem, tranquilas, indiferentes ao caos do mundo humano. A natureza ali ainda vive em sincronia, regida pelas estações, pelas marés e pela eternidade branca que cobre tudo como um manto silencioso. E ainda assim, o som do degelo começa a soar mais alto do que deveria. Blocos de gelo do tamanho de cidades se desprendem e flutuam pelo oceano como monumentos de um colapso anunciado. Os mapas mudam discretamente. A linha do horizonte já não é a mesma. Cientistas tentam medir, prever, calcular o futuro, mas o que sentem, o que realmente sabem, vai além dos gráficos. Eles veem um gigante adormecido começando a despertar. Um gigante de gelo, que se move lentamente, mas que pode alterar o destino da humanidade com um simples avanço. É por isso que falar da Antártica é também falar sobre nós, sobre as escolhas que fazemos, sobre os recursos que exploramos, sobre o modo como tratamos aquilo que não compreendemos. A Antártica é um reflexo daquilo que esquecemos em nossa pressa por dominar tudo, a reverência. Ela não pode ser conquistada, nem dobrada, nem controlada. Ela só pode ser respeitada. É uma das poucas regiões do planeta que ainda nos obriga a baixar a cabeça diante da grandiosidade da natureza. Ela é o silêncio que grita, o vazio que ensina, o gelo que guarda a memória do mundo. E talvez, quando finalmente a escutarmos com humildade, perceberemos que seu maior presente não são os dados que ela oferece, nem os mistérios que revela, mas sim a chance de reencontrar o nosso lugar como parte da Terra e não como senhores dela. Porque no coração da Antártica, sob camadas de gelo e tempo, repousa a mais simples e poderosa das verdades. O planeta não precisa ser salvo. Nós é que precisamos ser merecedores dele.